Olá, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa aula. E nessa aula nós vamos colocar dois limites importantes para algo que vem a seguir. E a obtenção desses limites também já serve como treinamento para o uso das propriedades que nós vimos nessas últimas aulas. Nós vamos tratar mais especificamente com essas duas funções aí. E o limite do qual nós estamos falando é este. O limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. É um limite já velho conhecido nosso, nós já trabalhamos com ele em algumas ocasiões. Já falei também que é um limite importante e, digamos, por economia de espaço, quando quisermos nos referir a este limite, nós usaremos simplesmente esta simbologia, que aliás vai nos acompanhar até o final do curso. Tá? Então, toda vez que eu estiver solicitando f' de x para uma dada f, eu estou, na verdade, solicitando que se calcule este limite aqui. Então, nós vamos verificar quem é f' de x para cada um desses casos aí. Vamos começar com esse agora. Muito bem, aqui o primeiro passo, como nós sabemos, é verificar primeiramente quem é f de x mais h, que neste caso é o logaritmo de x mais h na base A. Essa base é uma base A qualquer, desde que evidentemente ela seja positiva para que o logaritmo esteja bem definido aí. Então, quem é o f' de x? Vai ser o limite, quando h tende a zero, de logaritmo de x mais h na base A, menos o logaritmo de x na base A sobre h. Agora eu peço para que se recorde aulas anteriores, onde nós exibimos a propriedade de logaritmos que nós vamos usar. Isso vai ser limite. Quando h tende a zero, no numerador nós vamos ter logaritmo de x mais h sobre x na base A. E aqui a única coisa que eu vou fazer vai ser operar normalmente esse logaritmando aí. Isso vai ser logaritmo de 1 mais h sobre x na base A. Isso tudo sobre h. Nesse momento eu vou começar a fazer algumas substituições. Eu vou chamar h sobre x de u, o que evidentemente é equivalente a escrever isto, né? E vamos aqui de início observar que quando h tender a zero, então este u tenderá a zero também e vice-versa. Fazer uma dessas afirmações é o mesmo que fazer a outra. E neste momento alguns de nós já devemos ter adivinhado o que nós vamos fazer a seguir, que este processo já não nos é estranho. Nós vamos reescrever esse limite em termos de u. No numerador nós teremos logaritmo de 1 mais u na base A. E no denominador nós teremos o x. Para enxergarmos melhor o que nós vamos fazer, eu vou reescrever isso aqui como sendo o limite, quando u tende a zero, de 1 sobre x vezes logaritmo de 1 mais u na base A sobre u. Agora é uma observação simples, que também já foi feita em outras ocasiões, e é a seguinte: esse 1 sobre x aqui ele não será alterado, porque ele não depende do u.
Quem depende do U é o H e vice-versa. O H depende do U e o U depende do H. O x, então, sob o ponto de vista do U ou do H, é considerado constante. E caso este limite aqui exista, então nós poderemos usar aquela propriedade mencionada em aulas iniciais, que dizia que o limite de uma constante por uma função é a constante vezes o limite da função. E é isso que nós vamos fazer aqui. Isto aqui, portanto, irá nos fornecer 1 sobre x, que é constante sob o ponto de vista do U, vezes o limite, quando U tende a zero, de logaritmo de 1 mais U na base A sobre U. Ainda antes de tomarmos o limite, eu posso reescrever isto aqui de uma maneira até um pouco mais familiar. Isso aqui nós sabemos, e agora é apenas uma álgebra muito básica, é o produto de 1 sobre U por esse logaritmo que está aí. E agora outra propriedade de logaritmo. Aqui diz que este número, no caso 1 sobre U, que está aqui multiplicando o logaritmo, ele tem o direito de passar ali para cima como expoente do logaritmano. É isso que nós vamos fazer. Não vamos fazer apenas porque podemos fazer. Vamos fazer porque isto daqui nos trará algo extremamente familiar. Acontece agora que este limite ele pode passar aqui para dentro do logaritmo. Por quê? Porque, como mencionamos em aula anterior, logaritmo é uma função contínua, coisa que nós não provamos, apenas mencionamos para ser usado, ok? Nós vamos usar esse fato. Então isso aqui vai ficar, devido à continuidade da função logarítmica, isso aqui vai ficar 1 sobre x vezes o logaritmo na base A de quem? Do limite, quando U tende a zero, de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Ocorre agora que nós sabemos quem é esse limite. Esse limite, por aula anterior, esse limite é o número de Euler. Então, isto daqui nos fornecerá 1 sobre x vezes o logaritmo deste limite, que é o logaritmo de E na base A. Neste momento, outra propriedade do logaritmo, e eu peço para que se recorde numa das nossas aulas anteriores, é de que o logaritmo de E na base A é igual a 1 sobre o logaritmo de A na base E. Eu havia inclusive pedido para que vocês demonstrassem isso. E o que está aí no denominador é simplesmente algo que pode ser escrito nesta notação, né? Então, isto que está em azul é 1 sobre x vezes 1 sobre o logaritmo natural de A, ou seja, 1 sobre x logaritmo natural de A. Quem era isso? Eu repito, isso era o resultado deste cálculo. F de x mais h menos f de x sobre h, no caso em que o f de x era logaritmo de x na base A. Então, se nos for apresentada a função f dada por f de x igual a logaritmo de x na base A, este limite calculado sobre ela nos fornecerá 1 sobre
x logaritmo natural de a. Lembre-se, esta é uma base qualquer que seja maior que zero, evidentemente. Um caso particular. Caso particular, por exemplo, quando a função for dada pelo próprio logaritmo natural de x. O que é isso? Lembrando, isto é simplesmente o logaritmo de x na base e. Então, nós estamos tratando do caso extremamente particular em que o nosso a ele é o próprio número de Euler. Felizmente, nós já sabemos que o f' de x, ou seja, que este limite aqui, calculado para o caso desta função, vai ser 1 sobre x logaritmo natural de a. E quem é o a? No nosso caso é o e. Então, nós obteremos 1 sobre x logaritmo natural de e, ou seja, 1 sobre x. Em outras palavras, quando f de x é logaritmo natural de x, então f' de x vai ser 1 sobre x. Para aqueles que já conhecem derivadas, é claro que nós aqui estamos tratando da derivada dessa função f. Mas ninguém precisa falar em derivadas ainda. O que nós estamos fazendo é um tratamento especificamente feito em limites, com ferramentas que nós já estabelecemos antes. A próxima função com a qual nós vamos trabalhar agora é esta aqui, f de x igual a elevado a x. Nesse caso, para que esta função esteja bem definida, chamada função exponencial, né? O a, além de ser positivo, estritamente, ele deve ser diferente de 1. Então, nós vamos calcular o f' de x para o caso desta função. O f' de x, eu repito, é este limite já velho conhecido nosso. Então vamos lá, nós queremos o f' de x, ou seja, o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, para o caso em que f é esta função aqui. Antes de mais nada, evidentemente, nós precisaríamos saber quem é f de x mais h, que é simplesmente a elevado a x mais h. Então, isto aqui nos fornecerá a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h, que é o limite, quando h tende a zero, de a elevado a x, que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Vamos agora simplesmente reescrever isso aqui, apenas de uma forma que torne mais fácil enxergar o que nós iremos fazer a seguir. Porque vejam, primeiro que o que eu acabei de escrever é igualzinho o último passo, né? Depois que este a elevado a x aqui é uma quantidade que não varia com o h. Esse a e esse x, evidentemente, são independentes do h. Por isso que o a elevado a x não depende do h, ou seja, sob o ponto de vista do h, isso é considerado constante. E caso este limite exista, aí novamente nós usaremos a propriedade que diz que o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função. Eu só estou escrevendo isto dessa forma porque eu, desde já, garanto a existência deste limite aqui. Como é que nós vamos calculá-lo? Muito bem, nós faremos aqui o seguinte. Eu vou, de novo, usar a mudança de variável. Eu vou chamar este a elevado a h menos 1 de u. E, portanto, 1 mais u vai ser a elevado a h. Observem que quando o h tende a zero,
isto aqui vai tender a 1. E, portanto, este U tenderá a 0. E vice-versa, se o U tender a 0, nós obtemos também como consequência que o H tenderá a 0. Em outras palavras, essas duas coisas aqui são a mesma informação. Outra coisa que eu vou fazer é isolar o H. Como é que se separa um número que está no expoente? É usando o logaritmo, como eu já mencionei uma vez, né? Então, tomando o logaritmo aqui, vou tomar o logaritmo natural nos dois membros. Uma vez que essas coisas são iguais, o logaritmo natural de quem está à esquerda é igual ao logaritmo natural de quem está à direita. Então, o logaritmo de 1 mais U igual ao logaritmo de A elevado a H. Vejam, porém, que aqui eu posso novamente usar a propriedade. Uma propriedade de logaritmo que diz que este expoente ele tem todo o direito de passar para cá multiplicando. Então, H vezes logaritmo natural de A igual ao logaritmo natural de 1 mais U. Eu vou, a partir de agora, chamar isso de Ln. Então, nós teremos H igual a Ln de 1 mais U sobre Ln de A. Tendo essas coisas em vista, eu posso continuar este cálculo escrevendo ele em termos de U. Quando H tende a 0, o U tende a 0. Onde havia A elevado a H menos 1, nós substituímos por U. Onde havia H, nós colocamos Ln de 1 mais U sobre Ln de A. Agora, usando uma álgebra extremamente básica, nós sabemos que nós podemos reescrever isto desta forma. Isto é a mesma coisa que Ln de A vezes U sobre Ln de 1 mais U. E novamente, usando esta mesma álgebra básica, que eu sempre recomendo que seja revisada para melhor encararmos os cursos de álgebra linear e cálculo, isto pode ser escrito desta forma: 1 sobre U Ln de 1 mais U. E mais uma vez eu assinalo que nós não estamos fazendo isso simplesmente porque podemos, não. Nós estamos fazendo isso porque isso irá, de fato, nos ajudar. Aqui eu vou usar uma propriedade de logaritmo que eu já usei várias vezes. Este número que está aqui multiplicando, ele tem todo o direito de passar ali como expoente do logaritmando. Então vamos lá. U tende a 0 e este A, e com maior motivo o logaritmo natural dele, não dependem deste U. Caso, portanto, este limite exista, nós novamente poderemos usar aquela propriedade que diz que o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função. Então, reescrevendo, nós teremos A elevado a x ln de A vezes o limite, quando U tende a 0, de 1 sobre ln de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Isso aqui, evidentemente, é o limite de um quociente. Caso o limite do denominador exista e seja diferente de 0,
Então, isto daqui nos fornecerá o limite de cima sobre o limite de baixo. E felizmente o limite de baixo existe e é diferente de zero. O limite de baixo nós calculamos várias vezes usando a continuidade da função logaritmo. O limite de baixo nos dava logaritmo natural de E, que era 1. Então este limite é 1 sobre 1, que é 1. Em outras palavras, isto aqui nos fornecerá a elevado a x ln de A vezes 1, ou seja, a elevado a x ln de A. Vamos nos lembrar aqui quem é mesmo esse limite, uma vez que quando o cálculo é relativamente grande, nós costumamos nos esquecer de qual foi nosso ponto de partida. A nossa função original era dada por f de x igual a elevado a x. E o que nós queríamos, o limite que nós queríamos calcular era este limite aqui, que, lembrando, é isto. Limite quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Era isto. O f' de x, para não termos de falar tudo isto, o f' de x vai ser a elevado a x ln de A, quando o f de x for a elevado a x. Um exemplo particular. Quando o nosso A for igual ao próprio número de Euler, ou seja, quando f de x for E elevado a x, o que é que nós teremos? Nós teremos o seguinte, já temos a expressão para f' obtida aqui. Vai ser A elevado a x, ou seja, E elevado a x, ln de E. ln de E nós sabemos que é 1, então isso vai dar E elevado a x. Então, quando f de x for E elevado a x, sua f' de x será E elevado a x e assim por diante. Outro caso particular, imagine que f de x seja a elevado a um certo bx. Quem seria f' de x? Aqui também fica simples e nós podemos, felizmente, nos valer desse cálculo aqui já feito. Vamos primeiro notar que o caso interessante só acontece quando o b é diferente de zero, porque se o b fosse zero, a f seria a função constante 1. Podem reparar. Então vamos tomar agora o caso interessante, em que b é não nulo. Muito bem, de posse dessas informações, nós vamos simplesmente usar a propriedade de potência, que nos diz que a elevado a bx é a mesma coisa que a elevado a b elevado a x, simplesmente porque quando nós temos uma potência de outra potência, o que nós devemos fazer é repetir a base e multiplicar os expoentes. Uma vez que A é um número maior que zero e diferente de 1, e B é um número não nulo, então este A elevado a B ele continua sendo maior que zero e diferente de 1. Então, de fato, está definida esta função exponencial aqui. Agora é só aplicarmos o que nós obtivemos para a f'. Só que no lugar do A, evidentemente, o nosso A agora vai ser A elevado a B. Então, f' agora vai ser A elevado a B elevado a x, logaritmo de A elevado a B. E agora, isto daqui, por propriedade de potência, nos diz que o f', portanto, vai ser A elevado a bx vezes b vezes logaritmo natural de A. Esse b, nós sabemos que ele pode passar para cá multiplicando o logaritmo. Em suma, quando f de x é A elevado a bx, então seu respectivo f' vai ser b A elevado a bx logaritmo de A.
Por exemplo, imagine que eu tenha a função dada por f de x igual a e elevado a 3x. Então, f de x vai ser 3e elevado a 3x, logaritmo natural de e, que é 1.